Todas as pessoas têm um olho dominante que elas utilizam para focalizar os objetos e um outro olho que forma uma segunda visão, um segundo ângulo de visão e nos dá a noção de distância. Então, o cérebro ele se especializa para ele conseguir receber e analisar e programar uma resposta das informações o mais rápido possível. Então, por isso que todas as pessoas têm um olho dominante, para que o cérebro consiga responder de uma forma um pouco mais rápida. Normalmente, o processamento de informações no olho dominante, ele é até 13 vezes mais rápido do que no olho não dominante. E isso dá uma diferença absurda. Se a gente for tentar analisar, por exemplo, assistir um filme em casa com legenda e a gente fechar o nosso olho não dominante e deixar o dominante aberto, por exemplo, a gente consegue ler numa certa velocidade. Se a gente fizer o contrário, deixar o não dominante aberto, nesse caso, a nossa leitura vai ser numa velocidade muito menor. Isso porque o cérebro se especializa para que ele consiga, até por questões de sobrevivência, para que ele consiga dar respostas mais rápidas. Então, a maneira que ele encontrou de fazer isso foi especializando um olho para focalize de uma maneira mais rápida e tem um canal de transmissão de informações mais rápido do que o olho não dominante. Como nós temos dois olhos e assim dois ângulos diferentes de visão, isso nos dá a noção de distância, ou seja, a gente consegue perceber a que distância os objetos estão da gente, se eles estão se aproximando, se estão afastando, com maior facilidade. Se a gente pensar e tentar, por exemplo, tapar um olho, a gente perde muito essa noção de profundidade. Então é muito difícil até que uma pessoa que não tem a visão de um dos olhos consiga jogar tênis em alto nível. Às vezes até brincar de tênis ela até consegue, mas jogar tênis em alto nível é muito difícil. E um outro exemplo disso são os filmes em 3D no cinema, que as pessoas que vão assistir recebem um óculos com cores diferentes nas lentes, né? Às vezes uma vermelha e uma azul, às vezes uma vermelha e uma verde, porque isso acentua um pouco mais a diferença das imagens e isso aumenta um pouco essa percepção de distância que a gente tem dos objetos. Todas as pessoas têm um olho dominante, que pode ser olho dominante esquerdo ou olho dominante direito. E nunca uma pessoa vai ter os dois olhos dominantes ou não vai ter nenhum olho dominante. E sempre ela vai ter ou o olho direito dominante ou o olho esquerdo dominante. E isso pode variar em função de algumas coisas. O olho dominante não tem relação com o olho que eu tenho uma visão melhor. E isso é uma coisa que muitas pessoas confundem. Acham, por exemplo, eu tenho 4 graus de miopia no meu olho direito e tenho 1 só no meu olho esquerdo. Então quer dizer que o meu esquerdo é o olho dominante? Não. E muitas vezes, mesmo tendo um grau de miopia muito maior no olho direito dessa pessoa é o dominante. Como pode ser o contrário também. Então isso não é determinado por qual olho você tem a visão melhor. E sim por outras questões de influência genética e também do ambiente. O olho dominante ele é determinado em grande parte pela genética. Então existem estudos que provam que pais que têm olho esquerdo dominante têm uma maior porcentagem de filhos com o olho esquerdo dominante. E pais que têm olho direito dominante têm uma maior porcentagem de filhos com olho direito dominante. Então isso já prova um pouco da influência da genética na determinação do olho dominante. Mas existe também uma influência do ambiente. Então, por exemplo, se uma criança ela tem uma doença quando ela é muito novinha, ela tem uma doença, um olho que ela tem que usar um tampão por muito tempo. Muito provavelmente, dependendo do tempo que ela usar isso, o cérebro vai se adaptar e vai fazer o outro olho dela ser o dominante, porque ele vai receber mais informações, vai adaptar, vai fazer as linhas de transmissão ali nos neurônios, então a informação vai começar a chegar mais rápida. E daí quando ela tirar, por exemplo, o tampão do outro olho, um olho já vai estar muito mais treinado e vai receber as informações muito mais rápido do que o outro. Então isso acaba fazendo com que esse olho se torne o dominante. Então existe uma influência da genética, mas também existe uma certa influência do ambiente. Uma pergunta bastante comum é se é possível eu trocar o meu olho dominante. E a resposta basicamente é não. O olho dominante ele é determinado ali em grande parte pela genética e eu vou manter esse mesmo olho dominante por praticamente a minha vida toda. A não ser que eu sofra um acidente grave em um dos olhos, por exemplo. No meu caso, eu tenho o olho esquerdo dominante. Se eu vier a sofrer um acidente muito grave no olho esquerdo, muito provavelmente o meu cérebro vai se adaptar e eu vou começar a focalizar os objetos com o meu olho direito. Mas isso só em casos de acidentes graves. Então, no geral, normalmente, sem acidentes, as pessoas não trocam o olho dominante durante a vida inteira. O olho dominante tem uma influência enorme no jogo de tênis.
Então ele influencia na técnica de todos os golpes, tanto de forehand, backhand, de saque, de apoios. Ele influencia na mentalidade dos jogadores, como esses jogadores pensam e analisam as informações. E consequentemente eles acabam influenciando na parte tática também, como esses jogadores gostam de se comportar, que estratégias que eles se sentem mais confortáveis utilizando. E tudo isso tem relação com o olho dominante.